Asta contra Yuno é a batalha que está predestinada a acontecer desde o começo da obra, só que conforme foi avançando, muitos perguntaram se o Yuno no fim teria sequer alguma chance contra o Asta. Afinal, o Asta pode anular praticamente qualquer magia dele com a própria anti-magia. E já adianto para vocês que o Yuno não só tem chances, como o autor pode fazer o Yuno vencer no final. Fala galera, eu sei que faz tempo que eu não tô trazendo vídeo aqui pra vocês, mas o fato é que minha vida anda um pouquinho complicada em relação ao tempo. E só pra trazer esses vídeos pra vocês já é um esforço insano. Então eu peço pra vocês, por favor, me ajudem, ativem a magia do se inscrever e deixar o like pra gente alcançar o máximo de gente possível. Isso me ajuda de uma forma que vocês não têm ideia. E claro, eu sempre vou deixar vocês atualizados nesse mundo incrível que é o Black Clover. Então aproveita e já ativa o sininho pra não perder nada. Agora sim, bora ver como o autor vai fazer o Yuno ter alguma chance contra o Asta. Gente, para começar precisamos imaginar como seria essa batalha, com as habilidades atuais que eles já têm no mangá. Ou seja, a gente vai considerar tudo, os dois Grimórios do Yuno, a transformação, o Asta já com o treinamento dele com a Ishika, literalmente como eles estão no mangá. Lembrando que é bem provável que os dois ainda vão receber mais upgrades, e esse vídeo pode sofrer alterações. E para começar, a gente precisa imaginar o cenário da luta entre os dois. Vamos falar das desvantagens que o Yuno atualmente tem contra o Asta. Literalmente o Asta consegue anular qualquer magia de qualquer pessoa, além de criar um campo onde nega a habilidade da pessoa. Ou seja, só por aí o Yuno já está lascado, está em completa desvantagem. Afinal, as defesas que ele ativar vão ser anuladas e os ataques que ele proferir também vão ser anulados. Então, como ele vai conseguir sequer ter uma chance contra o Asta desse jeito? Bom, nesse cenário eu só consigo imaginar 3 tipos de lutas. A primeira é simplesmente medindo a força dos dois, onde o Asta não necessariamente anularia a magia do Yuno, mas sim ficariam naquela disputa de força de quem é mais forte, até que um dos dois caia. Só que olhando esse cenário e conhecendo o orgulho de cada um, não faz sentido eles lutarem desse jeito. O Yuno não aceitaria, porque afinal, se ele souber que o Asta poderia anular a magia dele e não fez isso só para que eles fiquem equilibrados, ele certamente já se consideraria em uma derrota completa. Além de não perdoar o Asta por estar de certa forma se rebaixando para que eles possam lutar no mesmo nível, sabe? Não utilizando toda a potencial de cada um. E isso acho que acabaria com o Yuno. Então, esse daqui é um dos cenários que podemos sim desconsiderar que não vai acontecer de jeito nenhum. Já esse segundo é sim uma das possibilidades que pode vir a acontecer. É a famosa luta entre gato e rato, que consiste basicamente em perseguição. Nesse cenário, o Yuno manteria a distância do Asta, tentando acertar a habilidade nele, enquanto ele evita ao máximo o Asta de chegar perto dele. Afinal, se o Asta chegar nele, com certeza causaria uma quantidade de dano meio absurda, porque ele não poderia se defender com sua magia, deixando ele em apuros. Então ele teria que evitar isso. Só que você não vence uma luta só desviando. Então no meio disso ele também teria que acertar diversos golpes no Asta com sua magia. Só que aí vem aquele pequenininho detalhe: o escudo de anti-magia do Asta, aquele escudo que ele usou contra o Dominatio. Nessa luta o Dominatio iria utilizar a habilidade da gravidade para parar o Asta, mas não deu certo, devido a essa nova habilidade que literalmente envolve o Asta em uma área que não passa nenhuma magia, de novo dificultando a vida do Yuno. Mas ainda assim, não é o fim, porque não é explicado pra gente o quanto de energia o Asta gasta para deixar aquela habilidade ativa, ou se ela, depois de receber uma certa quantidade de magia, quebraria, sabe? Como se fosse um escudo mesmo, ou até mesmo se tem limite de tempo. Então são questões que é importante a gente levantar, porque não sabemos o limite dessa habilidade, fazendo assim o Yuno ter algumas chances. E antes de vocês comentarem aí nos comentários, que eu sei que vocês querem comentar, dizendo que o Yuno ainda poderia utilizar sua magia para se auto-buffar, e assim podendo ter uma luta corpo a corpo com o Asta, isso só seria possível se esse escudo do Asta não tivesse ativo. Porque imagina só, o Yuno se buffar, usar sua velocidade, seus golpes, aumentar literalmente o seu dano, e depois de muito esforço conseguisse uma brecha ali contra o Asta, e aí ele fosse acertar aquele golpe crítico no Asta, só que aí o Asta ativa o escudo anti-magia e todos aqueles buffs que ele se auto-deu. Isso com certeza faria o Yuno
perder a batalha, porque ali ele tomaria uma grande quantidade de dano, ele já estaria dentro do escudo anti-magia do Asta, ou seja, não seria um cenário bom pro Yuno. Isso sim, eu acho que poderíamos dizer que seria um checkmate. Mas tem uma habilidade do Yuno que pode mudar tudo, e o que leva a gente para o terceiro cenário e o mais provável de acontecer. Nesse terceiro cenário, o Asta e o Yuno podem se lutar um contra o outro com tudo, mas não porque o Asta não está anulando a magia do Yuno igual no primeiro cenário, mas sim porque o Yuno não deixaria que o Asta anulasse a magia dele. Isso graças à habilidade do Terra do Nunca do Yuno. Afinal, como o Asta vai anular uma habilidade que nem sequer o tempo passa, onde literalmente o tempo não existe? Isso é tão roubado que é como se tudo fosse congelado, e o Yuno seria o único que teria total controle disso. Ah, mas o Asta poderia anular o Terra do Nunca com a anti-magia. Bom, é complicado dizer se ele conseguiria anular, afinal é uma magia que conseguiu parar o próprio tempo, sendo que essa habilidade de tempo é uma das habilidades mais roubadas que tem dentro do universo do Black Clover, que é do próprio Rei Mago. Mas ainda assim, vamos supor que ele consiga. Mesmo se ele conseguisse, ele só conseguiria anular uma parte da Terra do Nunca, onde o escudo dele estaria ativo. E aí a gente já entra naquelas questões do cenário 2, o quanto tempo esse escudo duraria, se ele poderia quebrar com o Yuno atacando, se o Asta conseguiria manter esse escudo por muito tempo, fazendo com que aquela situação onde o Yuno estaria em desvantagem fosse pro Asta, porque aí o Yuno poderia forçar aquele escudo, procurar até que encontrasse uma brecha para atacar o Asta, ou fazer o Asta gastar toda a energia a ponto que ele não conseguisse mais ativar aquele escudo. O que cai entre nós seria uma batalha de certa forma bem chata. Então é por isso que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que dentro da Terra do Nunca, o Asta vai sim poder lutar contra o Yuno com poder total. E aí, talvez ele consiga ativar em certos momentos essa anti-magia, fazendo anular um ou que outro golpe do Yuno, mas equilibrando muito a batalha entre os dois, fazendo com que se tornasse uma batalha de igual para igual, onde envolveria o QI de batalha, o raciocínio rápido, reflexo, o treinamento que eles fizeram, novas habilidades que possivelmente eles ainda vão incrementar. Então aí já envolve numa batalha que ficaria justa, não seria aquela completa desvantagem onde a anti-magia já impõe nas magias em si. E lembrando, a Terra do Nunca a gente só viu duas funções dela, que é meio auto-buffar quem está dentro da Terra do Nunca e quem o Yuno escolhe, e ao mesmo tempo desativar o tempo. A gente ainda não sabe se essa Terra do Nunca ele tem mais alguma habilidade que pode assim ainda virar a chave, virar o jogo pro Yuno ganhar uma batalha justa ou empatar com o Asta, que seja. O fato é que essa pode ser a chave, literalmente a chave, a válvula de escape pro autor fazer com que o Yuno ganhe do Asta. Claro, ainda mais que é muito difícil isso acontecer, afinal já estamos no final da obra, mas ainda assim todos nós sabemos que o autor tem um certo carinho a mais pelo Yuno, o que pode acabar trazendo um resultado bem diferente do que a gente espera. Mas e vocês? Vocês acham que eu brisei demais? Eu falei muita merda ou concordam comigo? Fala aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando, gente, para não se esquecerem de se inscrever, comentar, dar aquele joinha, porque isso fortalece demais, faz esse Terra do Nunca crescer aqui dentro. Afinal, isso faz toda a diferença, faz a gente se animar, cresce o canal. É só coisa positiva. Lembrando que vai ter alguns anúncios daqui a algumas semanas, porque eu tô trabalhando também. Eu parei um pouquinho o canal, mas eu ainda tô trabalhando aqui no canal. Como vocês viram, o logo mudou, então tem algumas coisas mudando aqui no canal. Então se preparem, vai ter algumas novidades aí pra vir. E se você não quiser perder nada do que está por vir, já ativa aí esse sininho. E aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais, que é bem provável que lá chegue primeiro do que aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima. Fui. Segue a gente nas outras redes sociais.